Olá pessoal, saudações tricolores. Um pouco triste, né? Mas não estou emputecido, não estou nada. Na realidade eu gostaria de estar gravando mais vídeos do que eu tenho gravado, porque não está dando para gravar, e o gravar os vídeos às vezes é muito legal, é como se fosse uma terapia para mim, para esquecer dos problemas profissionais, que isso nesse início de ano tem sido muitos, mas com boas perspectivas para um médio prazo. Mas vamos falar do Fluminense. Eu quero falar de vou dividir esse assunto em 4 vezes, que era para ter gravado ontem, não deu para gravar. Vou falar do jogo, da questão do mando de campo, de ficar na Sul ou não ficar na Sul, e vou falar das possibilidades do Fluminense com relação a tudo que foi falado, tudo que eu inclusive era a favor e agora mudei de opinião. De domingo para cá, de sábado para cá eu mudei de opinião. E vou falar sobre o Estádio das Laranjeiras, dentro desse imbróglio todo que a gente teve nesse final de semana. Desculpa. Bom, primeira coisa com relação ao jogo. Jogamos mais como foi no primeiro jogo. Jogamos mais no primeiro jogo, perdemos. Foi a mesma coisa nesse jogo agora. Jogamos mais, tivemos as melhores chances de gol, e o Vasco achou um gol. O próprio goleiro, o próprio rapaz que fez o gol falou: fiz um gol na sorte, eu centrei, ninguém tocou e fez o gol, mas foi gol. Foi exatamente, eu concordo exatamente com ele. Não teve, olha, tinha uma pessoa que estava impedida, ele não tocou na bola, ele não participou do lance, então o gol foi legal. Tá? Antes que alguém fale: pô, Matheus, o gol foi impedido. Não, o gol foi legal. Tinha gente impedida? Tinha. Mas eles participaram do lance? Não, porque o cara que tenta esticar o pé, ele vem lá de trás. E a bola, ele não consegue tocar na bola e a bola entra. É uma bola difícil para o goleiro, é difícil para... É aquela bola que de vez em quando acontece nos gols desse tipo, não é falha de ninguém, por incrível que pareça. Porque a bola não dá para o goleiro sair, tem uma parede na frente dele, as pessoas acham que o goleiro tem 5 metros de altura, é o homem borracha, ele estica o braço fica maior, ele vai lá e toca. Não. Tem uma parede de jogadores na frente dele, não dá para ele sair. Então foi um gol achado, um gol de sorte, e a sorte ajuda quem tem. E a sorte do Fluminense com relação ao Vasco nos últimos jogos não tem aparecido. Só isso. É claro, a gente pode argumentar alguma coisa que eu acredito. Por exemplo, se esse lance tivesse sido a favor do Fluminense, teria sido um gol legal igualzinho. Mas aí sim eu concordo que o VAR e o árbitro poderiam pedir o VAR e iam anular o gol, porque isso seria uma coisa bastante normal quando a gente tem um VAR e um Fluminense e Vasco. Mas não aconteceu, então não vale a pena discutir. O Vasco ganhou imerecidamente por 1-0, foi campeão da Taça Guanabara, ganhou o jogo da gente lá em Brasília de maneira irregular também. Quando eu falo ganhou, é o seguinte: teve um pênalti a favor deles, fizeram. Agora teve um pênalti claríssimo a nosso favor, que não foi dado, nós poderíamos ter perdido o pênalti, mas teve um gol claríssimo antes do pênalti deles, quer dizer, essa história podia ter sido outra. Só o Vasco não ter recebido o pênalti e a federação falar que o árbitro acertou. Aí isso aí denota conluio e denota posições estranhas. Mas isso faz parte do futebol. Segundo assunto, com relação ao contrato. Uma grande palhaçada do Vasco, que continua com essa palhaçada. A torcida do Vasco, o Vasco tem que entender que a partir do próximo jogo, mesmo com aquela nota que o Rubinho colocou ontem da federação, está morto. Inclusive no Campeonato Carioca. Isso aí a justiça comum tira. Porque o problema de local no Maracanã da torcida ficar não é um problema esportivo, é um problema de um contrato comercial. Isso é resolvido, não é no TJD que nem aquele asno. Tal do Valentim é um asno. Só falou besteira. Aquilo não é decidido no TJD nem no STJD. Aquilo é decidido na justiça comum, porque é um contrato entre 2 empresas que falam de um contrato comercial. Isso não é esportivo. Então, foi uma tremenda besteira aquela tentativa de enquadrar o Fluminense. Não vai enquadrar. O Fluminense vai enquadrar o Vasco, porque o contrato é bastante claro no que diz respeito ao lugar do Fluminense. O lugar do Fluminense é lá na Sul. O que não está claro no Fluminense é porque o Fluminense fez um aditivo quando o contrato era muito favorável a ele, e o Peter fez um aditivo a esse contrato, piorando para o Fluminense. Isso é uma coisa que nunca foi explicada. Depois que isso foi feito, o consórcio Maracanã, que queria largar, agora não quer mais largar o osso, começou a criar um monte de barreiras para arrebentar com o Fluminense. O próprio Flamengo bota 45 mil pessoas lá e tem um lucro de 15 mil. É algo esquisitíssimo. Eu acho que o Witzel, é Witzel o nome dele, né?
devia realmente cancelar esse contrato e fazer uma nova licitação com outras empresas, porque a Odebrecht depõe contra ela um monte de coisa. Agora estourou contas na Suíça a favor da oposição venezuelana. Esse cara que se denominou alto presidente da Venezuela recebeu propina da Odebrecht. E a Suíça que está mostrando. Então a Odebrecht não é digna de falar em honestidade, né? E o pior, a Odebrecht está querendo fazer com o Fluminense, chutar o Fluminense para o lado, para enfiar o Vasco. Por quê? Porque o Vasco trabalha certo. O Vasco trabalha. E o Vasco agora aqui é o lado direito dele. Porque o Vasco, quando foi chamado, aquela coisa de Eurico e Roberto Dinamite, principalmente de Eurico, Roberto não. Nós temos São Januário, é o nosso estádio, eu acho legal. São Januário merecia realmente ser reformulado, passar para 40 mil lugares, como eu vi vários projetos de São Januário para crescer. Inclusive na época do Eurico com o Nations Bank, tinha um projeto para botar 45, 47 mil lugares, que faria ótimo, é mais um estádio no Rio de Janeiro. Sou totalmente a favor e torço para o Vasco conseguir isso. Mas o Vasco tem uma coisa, que o Fluminense tem essa chance, mas o Fluminense é um clube nesse ponto muito estranho. O Vasco agora sentiu que quer pegar o Maracanã. O consórcio sentiu que com o Vasco não vai ter prejuízo. E está dando a maior força para detonar o Fluminense. Só que aí, eu achava que o Fluminense tinha que largar, mandar o Maracanã a merda e ir brigar na justiça. Eu acho que o Fluminense tem que continuar. Eu mudei. Comecei a pesquisar e peguei uma reportagem, até publiquei isso aí, se não me engano, no Netflix e dois grupos de Zap meu. Em 2017, quando o Maracanã, o consórcio fechou o Maracanã, não ia entregar o Maracanã para ninguém, só para o Flamengo que abriu um jogo, o Fluminense ameaçou, olha, o contrato diz o seguinte, se não deixar eu jogar, vocês têm que me pagar 340 milhões. É isso aí, 340 milhões. É só pesquisar. É um blog, esqueci o nome de quem é, do UOL, de 2000, se não me engano, de agosto ou de junho de 2017, quando o Maracanã foi fechado, o Flamengo queria jogar Libertadores, esses jogos internacionais. O Maracanã fez, o consórcio fechou, disse que não ia fazer, e o Fluminense falou assim, ó, quero jogar também, olha, tem aqui no contrato que vocês têm que pagar 300, naquela época, em 2017, 340 milhões de reais. Hoje é mais, porque a média aumentou de público por causa do Flamengo. É o lucro deles, a movimentação mensal deles. Então o Fluminense tem que manter o estádio. Tem o contrato, continuar jogando o contrato, só que o Fluminense tem que se tornar mais agradável ao contrato. Porque se você é bem tratado, você retribui. E o Fluminense não faz isso. Então o que o Fluminense tem que fazer é o que o Vasco está fazendo, é o que abriu o olho do consórcio. Agora eu vou entrar no terceiro ponto, que é o Fluminense ter um campo para jogar jogos até 12, 13, 14, 16 mil pessoas. Porque 16 mil pessoas no Maracanã é prejuízo, não tem jeito, é prejuízo. 25 mil pessoas no Maracanã não é prejuízo. É exatamente o que o Vasco faz. Olha, eu tenho um jogo para 18, vou jogar com o Corinthians, estou mal, vou jogar lá no São Januário, porque vai dar 12 mil pessoas, 15 mil pessoas, é isso que dá. Atlético Mineiro, joga lá As pessoas acham que o Atlético Mineiro joga no Independência, o Independência está sempre super, hiper, mega lotado. Não está não. Vai ver o público lá, 14 mil, 13 mil, 16 mil. Aí tem um jogo muito importante, eles não vão, porque eles só querem jogar ali e até construir o estádio deles. Mas eles podem ir para o Mineirão, para jogar para 80 mil pessoas. O Flamengo estava fazendo isso, só que o aluguel do Flamengo na ilha era quase igual ao Maracanã, era um prejuízo fabuloso, tinha que dar 15 mil pessoas sempre lá. Aí fala, vamos para a ilha, não vai para a ilha não, ilha é prejuízo igual ao Maracanã. Se o Fluminense quer fazer isso, agora eu vou misturar o terceiro com o quarto ponto meu. O Fluminense ou arranja um estádio para 18 mil pessoas, vai fazer uma obra em Ítalo Delcima, para jogar para 18 mil pessoas, lá é tudo de alvenaria, precisa fazer uma obra, a obra que eu falo é uma obra de perfumaria principalmente, restaurar vestiário, botar ar-condicionado na cabine de rádio, ver estacionamento, botar umas britas no estacionamento para não dar lama, ver refletor, placar e jogar lá. Lá dá 18 mil pessoas, pode jogar lá contra quem quiser. Quando vai dar 20 mil pessoas, joga lá no Maracanã. Por quê? Porque para isso o Fluminense tem Laranjeiras. Eu pensei, cheguei a conversar e ia escrever isso agora no final de semana. Pô, não dá para destombar Laranjeiras? Dá. Se destombar Laranjeiras e aquele decreto de altura for para o espaço,
Quantas pessoas a gente consegue colocar em Laranjeiras? Olha, poderia fazer um estádio para 25 mil pessoas. Você ia fazer um dos meus 2 projetos mostram isso. Na arquibancada atrás da quadra de tênis, não tem que destruir nada. Aparece um bobo, destrói aquela merda. Não, você, ô Mané, você que fala isso, você é um bobo. Não tem que destruir nada. É só você subir uma arquibancada em cima das quadras de tênis. Poderia acontecer isso. As quadras de tênis estariam lá intocadas no mesmo local, sendo que 2 seriam cobertas. No dia de chuva os caras poderiam até jogar e dar até fazer uma arquibancadinha na arquibancada, nas quadras para ver jogo. E o Fluminense na primeira categoria foi campeão agora, há pouco tempo atrás. Campeão estadual de tênis. Então dá para chegar a 45 mil lugares. Dá para atender o estatuto do torcedor? Dá. Mas vale a pena? Não vale. A coisa certa que o Fluminense tem que fazer é terminar esse projeto do restauro, aprovar o projeto do restauro. Tem que ter, acho que a diretoria do Fluminense tinha que botar o projeto de braço junto com a gente para aprovar esse negócio correndo, porque em um ano esse troço está pronto. Aí o Fluminense pode jogar como o Vasco faz, como o Santos faz, como o Atlético Mineiro faz. Olha, eu vou jogar contra o Sport Recife, Laranjeiras. Aí o nego fala assim, não, só jogos de menor porte que contra o Madureira? Não. Vê quanto deu Fluminense Sport, Fluminense Bahia, Fluminense... Esses jogos dão 15 mil pessoas, 13 mil pessoas, 16 mil pessoas. Então isso aí, até 16 mil pessoas, você joga no Maracanã. A 16 mil pessoas, 15 mil pessoas, o Fluminense pode estacionar para 15 mil pessoas. Vai jogar, na realidade, vamos falar a verdade, vamos jogar 70% dos nossos jogos lá. E quando nós formos para o Maracanã, nos clássicos estaduais e nos grandes clássicos, se o Fluminense estiver bem, porque imagina o seguinte, vamos jogar Fluminense e Grêmio. O Fluminense está em 13º lugar. Alguém está esperando que o Fluminense vai botar 28 mil pessoas contra o Grêmio no Maracanã? Não vai. No Maracanã vai colocar 15 mil pessoas, 13 mil pessoas. Por quê? Porque isso é média histórica. Isso é de agora, do ano passado, do ano retrasado, que vai ser esse ano agora de novo. É só ver. A não ser que se faça uma promoção de ingresso. O ingresso compre um e leve 2. Ou o ingresso a R$10. Como foi quando o Fluminense estava quase caindo em 2009 e como foi quando o Maracanã ia ser fechado em 2010, que a arquibancada, aquelas cadeiras azuis onde era geral antigamente, eles vendiam por R$2 em 2009 e R$5 em 2010. Quando o Deco foi apresentado, deu um público espetacular. Por quê? As cadeiras azuis embaixo de R$5 estavam lotadas. Aí você consegue um rendão, consegue um público maravilhoso, mas a R$20 e R$40 vai dar 15 mil, 16 mil reais, 16 mil pessoas. Então joga em Laranjeiras. O Santos faz isso no estádio dele. Não tem problema nenhum. Então o que o Fluminense tem que fazer com relação ao estádio das Laranjeiras é manter o projeto atual. Não adianta querer fazer um para 25, porque você faz um para 25 mil lugares, pode ser que demore 5 anos para destombar. É muito mais fácil ter o Maracanã, porque a gente tem um contrato até 2050, sei lá, mais 29 anos. Então até 2048. Nosso contato com o Maracanã. Até lá dá pra gente construir um estádio muito bom nosso e mandar o Maracanã a merda. Mas agora, vamos trabalhar só na boa, só no lucro. O lucro é fazer o nosso estádio, que é rápido, que não precisa ser destombado, que em um ano fica tudo pronto. O conselho diretor do Fluminense, esse que está agora e o que vai entrar, tem que botar isso debaixo do braço e pensar com a cabeça, pô. Com essa cabeça aqui, porque é a única saída que a gente tem. E ficar o consórcio tem que aturar a gente. Porque nós temos um contrato válido que não pode ser terminado, só pode ser terminado pagando essa multa que eu falei de 340 milhões. Porque se pagar 340 milhões, não vai comprar terreno na Barra, não. 340 milhões, o Fluminense faz um puta no estádio no Porto Maravilha. Porque compra um terreno ali e ainda sobra dinheiro. Aí sim, faz um estádio para 45, 50 mil lugares, no melhor lugar do Brasil para ter um estádio, no Porto Maravilha. É isso que eu acho. Mantenha, vamos para... Quem vai entrar agora é Mário Bittencourt, é Celso Barros. Para mim deveria ser o Pedro Tenhouse. Não conheço o Pedro Tenhouse, mas pelo que eu vi, os apanhados dele, é um camarada extremamente ótimo para o Fluminense, com livre trânsito em tudo que é grupo do Fluminense, uma pessoa inteligente, que pensa 10 anos na frente, tricolor raiz. Então, mas seja lá quem for, o Mário, quem eu conheço, que me dou bem com ele, o Celso Barros, que meu filho conhece porque é médico e a nora dele foi minha atleta no Tijuca,
ou quem for, Tenório, bota esse projeto de Laranjeiras debaixo do braço, porque é a nossa salvação. É um projeto que dá muita grana para o Fluminense, dará muito dinheiro ao Fluminense 24 horas por dia com visitações da cidade. É um projeto turístico da cidade, como bem falou o André Rizek, um corintiano. É isso aí, gente. Espero que o Fluminense se recupere dessa derrota boba, que o Fluminense entre na justiça e ganhe do consórcio do Vasco e da Ferge, que não saia do contrato do Maracanã e que faça Laranjeiras. E que comece a jogar jogos até 15 mil lugares, Laranjeiras. Ó, vai dar 25 mil pessoas, lá não dá prejuízo, vamos lá pro Maracanã. Olha, esse jogo pode dar 18 mil pessoas, então faz uma promoção para dar 25 e não tem prejuízo. Porque aí aquele Mané, que é o presidente atual do consórcio, tem que ficar de boca calada. Saudações tricolores.